Será mesmo que existe essa possibilidade de você aliar o que você já faz na mídia da sua igreja como profissão? Eu já te adianto que existe sim, e eu sou um desses casos, né? O Pedro também. E é nesse vídeo que eu vou te mostrar como foi a nossa trajetória até aqui e como você também pode fazer o mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho, que é de ter uma profissão com o que você já faz dentro da igreja. Com todos os avanços tecnológicos, né, nesses últimos tempos, a igreja ela precisou se organizar e começar a criar uma presença digital na internet. Já sabemos que não dá mais para ficar de fora disso e existem pessoas sedentas por Cristo e a internet é um caminho para a gente alcançar essas pessoas. Então, para isso acontecer de verdade, né, é necessária aí pelo menos uma mínima organização dentro da igreja. São necessárias pessoas que saibam fazer ou que tenham um coração disposto a aprender. Junto a isso, é necessário também criar ali uma equipe de comunicação, né? Como todo mundo fala, uma equipe de comunicação, uma equipe de mídia. E essa equipe hoje ela demanda de pessoas que têm algumas habilidades, como alguém que sabe tirar foto ou que goste disso, ou alguém que tem uma certa afinidade, né, com as redes sociais, que goste de escrever ou de outras várias coisas. Essa equipe, né, ela também demanda da definição de alguns processos internos, da organização de funções, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. O que eu quero falar com vocês durante toda essa introdução é que a partir de agora você vai começar a encontrar algumas possibilidades de ter uma profissão através da mídia da igreja. Quando eu comecei na mídia, mais ou menos ali por volta de 2013, 2014, foi um ano antes de eu entrar para a faculdade, nem sabia, né, o que seria uma equipe de comunicação, o que seria uma equipe de mídia. A convite do nosso pastor, eu comecei a fazer ali algumas artes, bem precárias mesmo, algumas artes ali no Paint eu usava na época, e ali eu fui me desenvolvendo, fui criando novas habilidades, até que eu entrei para a faculdade logo no início de 2015, para a faculdade de Publicidade e Propaganda, e aí a minha mente, né, começou a se expandir um pouco mais, e eu comecei a entender um pouco de fato como que os processos de comunicação funcionavam, enfim, todos os detalhes. E foi lá também que eu comecei a me aperfeiçoar na criação de artes. Eu comecei com a parte de artes, né? Junto isso também aqui na igreja, mais na parte prática dentro da igreja. Eu também ficava na parte de projeção, organizando algumas coisas, na parte de som, do louvor, enfim, era muita coisa que eu fazia parte e entrei junto aí nessa parte da equipe de mídia. E de lá para cá eu venho desenvolvendo, né, todo esse trabalho, toda essa estruturação da equipe. Logo depois vieram outras pessoas para estar junto, né, dentro dessa equipe para desempenhar outras funções. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu escolhi entrar na faculdade de Publicidade e Propaganda muito influenciado pelo que eu já fazia dentro da igreja. Então eu já era uma pessoa criativa, eu já tinha várias ideias e acabou que a igreja meio que sustentou essa ideia que eu tinha de ir para a parte de publicidade e propaganda, então realmente me ajudou bastante, né? E uma coisa que acredito que por aí também pode acontecer e que geralmente acontece muito, né, que é um fato, é que a igreja ela vira basicamente um laboratório. Ela vira ali um lugar que você tem margem para implementar novas coisas, para você errar sem ser cobrado demais, para testar ali o que você aprendeu. Mas assim, não vai ser uma coisa bagunçada, fazer as coisas mais ou menos, mas é basicamente você testar novas ferramentas, testar novas formas de fazer, aprender, errar, testar de novo e assim vai. Algo que você dificilmente vai encontrar por aí no mercado de trabalho, alguém que te dê a chance de errar e começar de novo. Então a igreja funciona meio que como esses primeiros passos, né, de você dentro da comunicação, mesmo sendo dentro da igreja ou focando na parte de trabalho, a igreja com certeza vai te ajudar nessa etapa, nessa caminhada. E mais pra gente exemplificar, né, isso tudo que eu tô falando, dentro da mídia da igreja existem ali várias maneiras, né, de você começar a planejar uma carreira. Então, por exemplo, você pode começar ali a produzir stories na igreja, pode criar posts, escrever legendas dos cultos, e isso tudo que você pode juntar essa profissão, né, e se tornar aí um social media que presta esses mesmos serviços. Só que ao invés de ser para a sua igreja como um voluntariado, você vai prestar isso para outras empresas no mercado. Então, quantas empresas aí, por exemplo, que você conhece do seu ciclo, né, social, não estão precisando de uma pessoa para lá ficar postando stories, para ensinar a pessoa
como se posicionar nas redes sociais, a criar uma arte. Então isso pode virar uma profissão, né? Uma profissão de social media. Outra profissão que você pode estar caminhando é a profissão de filmmaker, né? Ali um produtor de vídeos, criar para todos os tipos de negócio, né? Começando até mesmo ali com um celular. Não existe um certo limite, né, para você ser um filmmaker. Você não precisa de ter uma câmera, não precisa de ter um computador. Você pode começar com o celular e você já vai conseguir executar isso com a maestria. Basta que você aprenda as técnicas certas de fazer isso, né? Então, com o celular você consegue com toda certeza, né? Então, quantas possibilidades, né, nós não temos dentro da igreja de criar vários tipos de vídeos e implementar várias formas de editar. Então, Pedro, né, até ele se tornar aí um filmmaker hoje, com tudo que ele faz, ele começou na igreja com um iPhone 6S, né, na época, um bem antigo. Começou fazendo uns vídeos aqui, outros vídeos ali, e aí aprendi a editar no aplicativo, aprendi a editar em outro, e aí com o tempo a gente vai evoluindo, né? A gente vai crescendo aí. E lógico que isso hoje virou a profissão dele, ele buscou mais conhecimento e hoje, com tudo que ele faz, a profissão que ele exerce veio também de dentro da igreja, do que ele começou dentro da igreja. Então é o que eu tô falando, né? Começar dentro da igreja já te dá um up bem maior, porque você tem ali tempo, espaço para testar várias coisas, né? Então, assim, existem várias possibilidades. Você pode virar também ali um fotógrafo, né? Hoje, quem não precisa de um fotógrafo, você pode virar um designer para fazer artes, um redator para escrever texto, um social media, várias coisas, várias profissões que o mercado digital está aberto e você pode aprender tudo isso dentro da igreja, né? Uma outra coisa também, né, você pode prestar esses serviços até mesmo para outras igrejas aí da sua cidade, como uma forma de consultoria ou até mesmo a execução de alguns materiais. Então imagina só, você aprendeu a fazer aí para a sua igreja e aí existem outras igrejas na sua cidade que você até conhece, que tem ali um convívio, você começa a prestar esse serviço também para as igrejas. Eu sei que várias igrejas precisam disso, quantas vezes eu já não fiz arte de congresso, arte de conferências aí de várias igrejas aqui da minha cidade. Então, assim, existe campo para tudo, principalmente se você for mais novo, né, ou tá buscando aí uma nova profissão, pode ser o início de uma carreira até mesmo para sua vida. Nós perguntamos lá no Instagram alguns dias atrás sobre a história, né, de algumas pessoas e eu quero compartilhar aqui com vocês essas histórias. Olha só o que o William disse, né? Tá tudo interligado. Comecei aprendendo fotografia na igreja, fui estudando mais a área, entrei para a área de vídeo. Hoje atuo em uma produtora audiovisual na parte de edição e filmagem. Hoje sou líder do Ministério Multimídia na minha igreja e a obra não para. Então tá vendo? Tanto que uma coisa sempre tá muito ligada à outra, né? A oportunidade que ele teve dentro da igreja, hoje ele trabalha com isso, né? Como uma produtora audiovisual. Olha o que o Leverton disse, não é minha história, mas é do líder, né? Nem Farias. Começou a fotografar na igreja, então fotógrafo, e hoje trabalha com a mídia de uma rede de supermercados. Então pensa só, uma rede de supermercados, tem mais supermercados, ele vai lá, faz toda a produção, né, de conteúdo para as redes sociais. Olha o que o Diego diz. Tenho uma empresa e comecei a fazer fotos dos meus produtos. Então ele começou aqui no caminho inverso, né? Vi que precisava melhorar as fotos e vídeos, comecei a fazer curso de edição de fotos e vídeos. Com isso surgiu uma vaga no Ministério da Fotografia. Então entrei e estou felizão servindo a Deus com uma coisa que gosto demais de fazer. Também depois disso começou a aparecer alguns trabalhos fora da igreja. Então ele fez aqui o caminho inverso. Ele tinha a loja, ele começou a aperfeiçoar dentro da empresa dele. E aí ele veio para a igreja e ali ele teve um laboratório para ele aprender muito mais a parte de fotografia. Aqui um depoimento um pouco maior, Pedro Henrique. Há 2 anos atrás, entrei para a igreja e me batizei. Passou 2 cultos, fui convidado a entrar na mídia da minha igreja. Começando como sonoplasta, comecei olhando, aos poucos fui mexendo na mesa, passando o tempo já dominava a mesa. E como na minha igreja tem transmissão no YouTube, acabei indo para a câmera e nos cultos era assim um dia, no som outro, na câmera. Ou seja, ele passava, né, por vários locais. Passou uns meses, entramos para a TV aberta, fui numa empresa de marketing que era parceira e foi onde me apaixonei pela área. Me aprofundei mais sobre sonoplastia e câmera, sendo que acabei entrando e trabalhando na área de design gráfico também, onde faço às vezes as imagens para divulgar as coisas da igreja. Hoje sou o 2º líder da mídia, onde tem a responsabilidade de todos os equipamentos, estamos à disposição. Ou seja, então ele viu aí uma oportunidade, né, dentro da empresa que fazia parceria com a igreja dele
e ele viu que isso de fato poderia ser algo para a vida dele, né, para o dia a dia dele, e que com certeza ele vai conseguir ter sucesso aí na sua caminhada, né, na parte de audiovisual. E assim, existem vários outros depoimentos que a gente recebeu lá no Instagram, muitas histórias assim que realmente a gente vê que as pessoas começaram ali, tendo ali aquele namoro, né, com a parte do digital, com a parte do audiovisual, com a parte de fotografia, e assim elas foram evoluindo, né, dentro da igreja. E uma coisa é certa, no digital não tem barreiras, né? Não há necessidade de você ter ali um currículo ou diploma, mas há sempre a necessidade que você tenha conhecimento, técnica e o mais importante, resultado. Então, se você traz resultado para uma empresa, ela com certeza vai querer mais do seu trabalho. Então, assim, foca em trazer resultado, foca em aperfeiçoar aquilo que você faz, que eu tenho certeza que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho, começar a fazer seus freelas aí, começar a trabalhar dentro dessa parte. Lembrando sempre que eu não estou aqui banalizando se você quer buscar uma faculdade ou algum curso técnico, longe disso até mesmo, porque muito do que eu sei, né, veio da minha formação em publicidade, mas o que eu quero dizer é que para você começar, o start, né, é muito mais simples do que você imagina. Basta você focar em fazer um serviço de excelência, como eu disse, trazer resultados, construir ali uma carreira até mesmo dentro da igreja, para depois você ir caminhando para o mercado de trabalho. Outra coisa que também pode ajudar bastante você nessa caminhada, né, nesse início da sua jornada com o audiovisual, são os cursos aqui da Calvário Play, né, a nossa plataforma de ensino sobre comunicação para igrejas, que vai te dar ali um caminho para você seguir, né? Você vai aprender sobre redes sociais, sobre gravação e edição de vídeos pelo celular, fundamentos do design, story criativo, algoritmo do Reels e muitas outras ferramentas que podem te levar do voluntariado ao mercado de trabalho. Para você conhecer mais, eu deixei o link na descrição aqui desse vídeo para você conferir todos os outros cursos que tem disponível dentro da Calvário Play, porque eu tenho certeza que, mesmo que tenha uma linguagem focada para igrejas, né, você vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia, por exemplo, aprender a editar um vídeo com o celular, aprender a fazer uma arte, né, aprender quais são as funcionalidades das redes sociais, isso tudo com certeza vai te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom? E se você viu aqui uma luz no fim do túnel, depois de assistir esse vídeo, já deixa então seu gostei aqui, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e deixa pra gente um comentário se você tá nessa situação, né, de encontrar uma profissão e como a gente te ajudou através desse vídeo, tá? Então, no mais é isso, a gente se vê aí nos próximos vídeos.